Oi, minhas deusas! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E vamos para mais um vídeo hoje com um novo quadro aqui do canal, que é Mitos e Verdades sobre a Alimentação. Pedi lá no meu Instagram para vocês me mandarem algumas afirmações sobre alguma coisa sobre alimentação. Afirme algo sobre a alimentação e eu vou te dizer se é um mito ou se é uma verdade. Porque, infelizmente, a gente vem de décadas de boom da nutrição. Ou seja, o que há 50 anos atrás nem era falado, nem era uma coisa que se dava importância, nem era uma coisa que estava muito no dia a dia das pessoas. As pessoas comiam muito mais intuitivamente, inclusive. Mas depois veio dieta, geração fitness, tem que malhar, tem que fazer isso pode, isso não pode, diet, light, glúten, lactose, tudo no mundo. E aí hoje nós temos milhares de especialistas em nutrição que não são nutricionistas nas redes sociais, me perdoem da expressão, cagando regra nas redes sociais, ok? Então é sim necessário a gente tirar um tempinho para conversar sobre o que de fato faz sentido e o que não faz sentido nenhum. Mas ok, vamos lá. Primeira afirmação: carboidratos não são os vilões da alimentação. Verdade, amém, que nós já começamos aqui alinhadas e desmistificando a demonização dos carboidratos. Então, existe uma grandíssima demonização, de fato, do carboidrato, como se comer pães, massas, biscoitos, doces, coisas ricas em carboidratos, fosse realmente quase pecaminoso, fosse assim uma coisa proibida de verdade mesmo. E na verdade, o que a gente tem, deixa eu ver se tem alguma outra aqui em relação a carboidrato, que aí eu vou fazer um grande resumão aqui na minha cabeça. Carboidratos engordam, especialmente à noite. Ok, mas vamos falar então dos carboidratos. Como esta deusinha linda e maravilhosa aqui colocou, carboidratos não são os vilões da alimentação. Na verdade, a gente não tem vilões na alimentação. A gente tem alguns alimentos que a gente precisa comer numa quantidade menor. A gente tem alguns alimentos que a gente precisa comer numa quantidade maior e dar preferência a eles, mas a gente não tem vilões. A partir do momento que eu afirmo que o carboidrato não é o vilão, eu tô dizendo que alguém dessa alimentação é vilão, certo? Deus é que mandou isso não é pra você, isso é pra gente pensar aqui no coletivo, certo? Então, quando eu olho apenas pro nutriente, tem um pouquinho da visão do nutricionismo, que é quando a comida, ela deixa de ser comida e ela passa a ser apenas nutriente. Então, nós não somos seres humanos comendo comida. Nós somos quase que uma máquina que precisa de certos nutrientes para funcionar e performar muito bem. E essa visão, ela é extremamente reducionista do mundo inteiro, que é a nutrição, que é a comida, que são todos os significados e atravessamentos dessa questão. Então, a gente precisa sair desse lugarzinho do nutricionismo e da dualidade em relação às comidas. Que é o quê? Isso é bom, isso é ruim. Isso presta, isso não presta. Isso é saudável, isso não é saudável. Isso engorda, isso emagrece. Isso é vilão, isso é mocinho. Não tem isso. Tudo, absolutamente tudo depende de contexto. Nenhuma refeição é capaz de engordar. Nenhuma refeição é capaz de lhe emagrecer. Nenhum grupo alimentar é capaz de lhe engordar. E nenhum grupo alimentar é capaz de emagrecer. Ok? Engordar ou emagrecer é uma mistura, é um conjunto de comportamentos e hábitos que são mantidos e praticados ao longo do tempo. Às vezes num período de tempo mais curto, às vezes a longuíssimo prazo, ok? Vamos lá para a próxima. Comer glúten engorda. Mito! Não é verdade. Comer glúten não engorda. Aqui de novo, essa questão do isso engorda e se emagrece, isso pode, isso não pode, isso é saudável, isso não é saudável, isso é vilão, isso é mocinho. O glúten não é vilão, assim como o carboidrato não é vilão, assim como o açúcar não é vilão. E aí vamos começar a polemizar aqui as coisas. Tudo depende de contexto, de quantidade e de frequência. Então, não, Gabi, o açúcar faz muito mal. Tá, será que eu comer uma fatia de bolo ao longo da minha semana inteira, onde o resto das minhas alimentações são super equilibradas, variadas, moderadas, naturais, minimamente processadas e cheias de nutrientes e vitaminas, não sei o quê, esse um pedaço de bolo, esse açúcar aqui, ele vai ser suficiente por me engordar, me inflamar e destruir a minha vida e a minha alimentação? Não.
Então a gente precisa destruir esse conceito, esse verdadeiro mito de que as coisas isoladas são capazes de fazer mal pra gente, certo? Tanto que isso aqui entra numa questão que eu acho muito importante de falar. Inflamatório, não inflamatório. Ah, tal alimento é inflamatório. Ressalva. Tal alimento, quando consumido em excesso ou em alguma quantidade significativa, pode vir, junto a outros processos, a causar um processo de inflamação no corpo. Não é comi McDonald's, fiquei toda inflamada. Não é tomei shot de gengibre, cúrcuma e limão e me desinflamei. Não, de novo, isso não é coisas isoladas, ok? Tenho que fazer refeições de 3 em 3 horas. Não. Você sente fome de 3 em 3 horas? Você acha que você é obrigada mesmo, assim, religiosamente, a comer de 3 em 3 horas? Por quê? Eu chuto que é porque a mentalidade de dieta te ensinou que a melhor forma para você emagrecer e comer de forma saudável era se alimentando de 3 em 3 horas. Mas aqui, quando a gente traz o conceito de honrar a fome, 3 em 3 horas cai por terra. Obviamente, ai Gabi, tá, mas eu não percebo minha fome. Eu passo 8 horas sem comer com tranquilidade e não sinto fome. Aí, meu amor, você vai ter que fazer uma refeição porque o seu corpo já está há muito tempo sem comida e você vai precisar dar alguma coisinha pra ele. Mas pensa comigo como não faz sentido. Será que eu vou comer agora e vou comer uma maçã? E aí, eu só posso comer de novo daqui a 3 horas. Mas será que uma maçã é suficiente pra me sustentar por 3 horas? Porque eu mesma, quando como maçã, passa meia hora, eu tô com fome de novo. Ah, então é pra eu negar essa fome, né? Já que eu só tenho que comer 3 horas depois. Vamos pensar, né? Segunda possibilidade. Ah, eu vou comer agora e eu comi uma feijoada. Será que daqui a 3 horas eu realmente tenho que comer de novo? Pode ser que eu coma uma quantidade, seja um alimento que tenha uma digestão mais difícil, mais demorada e que eu não vá sentir fome com 3 horas. Vá sentir com 3 horas e 50, com 4 horas, com 4 horas e meia. E aí eu posso comer nessas 4 horas e meia que eu senti a minha fome. E aí tem a questão de longos períodos sem comer. Às vezes, a gente precisa sim comer na ausência de fome para conseguir honrar as necessidades fisiológicas do corpo. Ou seja, é como se o nosso corpo ele funcionasse como um estoquezinho de energia. Eu vou vivendo e esse estoque vai diminuindo, vai diminuindo. E pode ser que o meu corpo não sinalize essa fome também. Pode ser por um histórico de dietas restritivas, pode ser por desconexão desses sinais por outros motivos, pode ser por medicação, pode ser por uma série de coisas. Ou porque você acha que não pode comer sem ser de 3 em 3 horas. Mas aí eu vou lá e chega um momento, passou 4, 5, 6 horas que eu comi, tá na hora de comer. Então, comer glúten não engorda, carboidratos realmente não são os vilões da alimentação e eu não preciso fazer refeições de 3 em 3 horas. Isso é um mito. Ok. Você deve comer menos e gastar mais calorias para conseguir emagrecer. Depende, mas eu vou dizer que é mito. Mito por quê? Vem daquela questão que eu falei de que o emagrecimento, ele é um conjunto de fatores. Eu posso estar comendo menos, eu posso estar gastando mais calorias, no sentido de me movimentando, mas eu posso estar estressada, eu posso estar tendo privação de sono, eu posso estar usando alguma medicação que induz esse ganho de peso, eu posso ter um histórico de efeito sanfona e de dietas restritivas muito grandes, que dificulta essa minha perda de peso também. Então, já tá provado por A mais B que não é só comer menos e treinar mais. Só o déficit calórico, que é eu gastar mais do que eu ingiro, não é suficiente para me emagrecer em todos os casos, para todas as pessoas, em todos os contextos. Então, emagrecimento e ganho de peso é muito individual e não é simples assim, não é receita de bolo, não é fórmula mágica, não é só comer menos e treinar mais. Ok. O estômago tem que roncar mesmo para ser fome? Depende. Respondendo mito ou verdade, mito. A gente sente fome de formas muito diferentes. Então, tem gente que a barriga ronca, tem gente que a cabeça dói, tem gente que fica irritado, tem gente que fica impaciente, tem gente que sente uma molezinha assim mais parecido com a sonolência. Então, você precisa aprender a perceber a sua fome, que vai ser diferente da fome de outras pessoas. Esses sinais, eles têm alguns que são mais comuns, barriga roncando, sensação de vazio, a dor de cabeça, aquele incômodozinho. Tem gente que fica com mau hálito, tem gente que
Gente, eu, por exemplo, arroto quando eu tô com fome. Sim. Se algum dia eu estiver gravando algum vídeo e você viu assim, ó, é porque provavelmente faz algum tempo que eu como e eu estou com fome. Eu começo a arrotar antes da minha barriga roncar, por exemplo. Então, é um mito que o estômago tem que roncar para você estar com fome, ok? Próxima. Fruta à noite faz mal. Mito, 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 mito. É um mito, ok? Fruta à noite não faz mal. Na verdade, o nosso corpo não tem horários para receber as alimentações muito certas e muito específicas. Tem ali uma convenção social, tem toda uma questão. Mas bioquimicamente, a banana que você come de manhã não é diferente da banana que você come antes de dormir. Que não é diferente da banana que você come à tarde e que não vai ser metabolizada de formas diferentes. Nem fruta, nem carboidrato, nem açúcar, nem nada disso faz mal à noite. Porque realmente foi colocado, principalmente os carboidratos, que carboidrato à noite engorda. Porque você vai dormir e aí o corpo não gasta. Gente, não. Nosso corpo ele vai continuar digerindo. Pode ser que ele desacelere esse processo de digestão. Mas tudo que precisa ser digerido, tudo que precisa ser absorvido, todo o bolo fecal que precisa ser formado, toda a urina vai estar sendo feito ali, aquele processo, mesmo a gente estando dormindo, ok? E quanto ao carboidrato ou a fruta à noite, gente, passou 6 horas, o sol caiu, não tem mais luz, o carboidrato passa a contar o dobro de calorias, a fruta passa a contar o dobro de calorias. Não, isso não existe, isso é mito grandíssimo que a internet e as boas formas da vida botaram na nossa cabeça, ok? Incluir proteína em todas as refeições aumenta a saciedade. Sim, isso é um dos pontos que casa até com outra pergunta que tem aqui, que é: proteínas são o melhor grupo alimentar? Respondendo a da proteína em todas as refeições, sim. Quanto mais proteína eu tenho, uma quantidade boa de proteína nas refeições, vai aumentar a minha percepção de saciedade. E isso é uma coisa que pode auxiliar, inclusive, num processo de emagrecimento. Então, assim, as proteínas, elas não são o melhor grupo alimentar. Isso é um mito, certo? Respondendo a outra. Todos os grupos alimentares são igualmente importantes pra gente. E, fun fact, fato engraçado, as proteínas são um grupo alimentar que a gente menos precisa consumir. Gabi, como assim? Agora deu um nó no meu cérebro, nada mais faz sentido, a minha vida inteira é uma farsa. Whey protein, ovo e frango com batata doce não é a salvação do mundo? Não, neném, não é. Se você for olhar em qualquer guideline, em qualquer diretriz de doenças, inclusive, ao redor do mundo, vai estar lá que a porcentagem de proteína que a gente tem que consumir vai ficar ali mais ou menos entre 10, 15, no máximo 20% da alimentação. E carboidratos ficam em 45% a 65%. Então, não precisa nem fazer muita conta. Olha proporcionalmente. 65%, 60%, 50% da alimentação são os benditos dos carboidratos, que tem gente dizendo que é vilão. E a proteína, 15% a 20%. Olha como ela é tímida ali dentro da nossa alimentação. Então, elas são importantíssimas, são formadoras de estruturas, vão participar de diversas reações do corpo, ajudam inclusive nessa percepção de saciedade, a construir músculo, muita coisa. Proteínas são maravilhosas, mas não são o melhor grupo alimentar. As gorduras têm a sua função e são muito importantes. Os carboidratos têm a sua função e são muito importantes. As vitaminas e os minerais também, ok? Vamos lá. Carboidratos engordam, especialmente à noite. Mito, já respondi. Ele não passa a valer 2 vezes mais quando o sol se põe. Gorduras só servem para tornar os alimentos engordativos. Não. Gorduras, inclusive, ajudam a gente a fabricar os nossos hormônios reprodutores e sermos capazes de trazer uma vida a este mundo. Eu estiquei a baladeira, mas é para vocês entenderem que as gorduras, de fato, elas são mais calóricas do que os carboidratos e as proteínas, mas elas são tão necessárias quanto. Na hierarquia, a gente precisa consumir mais carboidratos, depois mais gorduras e, por último, as proteínas. Então, todos os grupos alimentares são importantíssimos e não devem ser cortados. Uma alimentação saudável, ela engloba todos os tipos de alimentos, todos os grupos alimentares. Ok. Não deveríamos comer farinha branca e açúcar nunca. Se a gente não tivesse evoluído como sociedade para fazer do açúcar e da farinha branca parte da nossa alimentação,
Até poderia ser verdade, porque a gente não tem grandíssimos benefícios. Mas, a partir do momento que eu cresço e sou socializado como ser humano com farinha branca e com açúcar, eu acho que você colocar o nunca aqui faz virar um mito. Seria verdade se fosse assim: devemos reduzir ou nos atentar para o consumo de farinha branca e de açúcar. Verdade. Não é um nutriente que é pra gente estar morrendo de consumir, sendo a base da nossa alimentação, farinha branca e açúcar. Mas a dizer que não pode ser consumido nunca, aí eu já acho terrorismo nutricional e já acho que não faz sentido. E não faz sentido ser uma alimentação saudável. Ai, Gabi, é super saudável não consumir açúcar. Tá, mas quando eu falo nunca, será que é saudável eu nunca comer o bolo da minha avó? Eu nunca participar de um momento de celebração? Eu nunca comer um doce que alguém trouxe pra mim porque ela lembrou da minha pessoa e quis me presentear? Então, assim, o nunca torna mito, tá bom? Deixa eu ver, já respondi. As dietas funcionam para perder peso, para fechar com chave de ouro? Verdade, mito. As dietas a curto prazo podem funcionar para a perda de peso, sim. Mas quando a gente olha a longo prazo, e a gente já tem estudos que mostram que 95% de pessoas com obesidade que perderam quantidade significativa de peso, ganharam todo esse peso de novo depois de 3 a 5 anos, aí é um mito e um dos motivos de por que as dietas não funcionam. Mas era isso, foram as afirmações que vocês me mandaram em relação à alimentação. Espero que tenha ajudado a elucidar aí algumas questõezinhas alimentares na sua cabeça, compartilhando as vozes da minha cabeça para as vozes da sua cabeça. Sempre um prazer estar aqui e até o próximo vídeo. Beijos da Gabi!